É claro que a narrativa religiosa, ela busca uma certa concretude. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Olha, eu estou navegando no universo cristão porque é o universo que o brasileiro conhece mais, tá certo? Eu poderia ter pensado aqui outros exemplos, mas eu vou navegar no universo cristão. A gente não pode negar, por exemplo, que a explicação sobre a origem, sobre o mal no mundo, né, pensando aqui o pecado original, é que o pecado original aponta a existência do mal. A existência do mal em que sentido? Se nós pensarmos aqui a violência, assassinatos, estupros, tortura gratuita, então, de alguma maneira, você tem uma manifestação aí daquilo que a gente poderia chamar de mal moral. Poderíamos pensar também que existe um mal metafísico, já que as coisas elas aparecem, mas elas tendem ao nada, tendem ao vazio, tendem ao desaparecimento. Então, poderíamos pensar que existe aí um mal metafísico. Todas as coisas que existem, elas tendem a desaparecer. Né? Então, falei do mal moral, assassinatos, torturas, falei do mal metafísico, que também é possível, mas também podemos falar de um mal natural, né? Entendendo o mal natural como furacões, terremotos, né, e etc. Então, assim, se nós olharmos isso dentro de uma perspectiva teológica, né, o que a gente pode ver é que o pecado original, o mistério do pecado original, tenta dar um sentido do gatilho que propiciou a existência de tudo isso. Né? E aí, é claro, trazer a culpa e atribuí-la ao homem, isentando Deus de culpa. Agora, veja que, para além dessas questões teológicas, o que a gente percebe é que se a gente jogar fora o fato da queda de Adão ou o mistério da narrativa do pecado original, quando a gente olha no mundo, parece que a gente vê essa realidade que todas as coisas tendem ao nada, que parece que o ser humano ele tende a uma espécie de desequilíbrio moral e que faz com que as pessoas tomem decisões, por vezes, cruéis, e que, de fato, a natureza é alguma coisa indiferente em relação a nós, ou seja, parece que ela está desorganizada, e é por isso que, às vezes, de vez em quando, aparece aí um terremoto, um furacão, uma chuva que alaga tudo, ou uma pandemia, que outrora a gente chamava isso de peste. Né? Então, veja, você retirando essa narrativa do mistério e você olhando o mundo, parece que esses elementos estão no mundo. Agora, quando você traz a narrativa, é só uma tentativa de justificar a causa, porque o efeito, a narrativa da queda também aponta, e esses efeitos a gente pode constatar com a nossa experiência. Então veja que essa narrativa ela não é totalmente aleatória, ela é misteriosa, quando ele diz qual que é a causa, porque assim, qual seria a relação entre o pecado de Adão e necessariamente um furacão? Qual é a relação de causa e efeito? A gente não sabe dizer, parece que está isso dentro da perspectiva do mistério, se é que há alguma relação. Mas se nós jogarmos fora essa narrativa, o que sobra é a empiria. E a empiria nos mostra que as coisas tendem ao vazio, que as coisas tendem ao nada. A gente percebe que há violência moral e a gente percebe, sem dúvida nenhuma, que há também uma grande violência, poderíamos chamar do cosmos, que é totalmente indiferente a nós. Então é nesse sentido que o mistério ele pode ser elucidativo. É claro que não é demonstrativo, mas elucida, no sentido de falar de uma dada realidade que se manifesta de uma determinada maneira. Não sei se ficou claro aquilo que eu gostaria de explicar, mostrando que parece que as coisas do mistério elas não são elaboradas sem nenhum pé, nem sem nenhuma relação com aquilo que a gente chamaria de realidade.